pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo das relações ecológicas. Nós vimos parte na aula 7 e agora finalizamos com essa aula, a número 8, ok? Recapitulando, nós estamos estudando as relações ecológicas interespecíficas, aquelas em que eu tenho espécies diferentes mantendo relacionamento. Estamos também trabalhando com as relações que são harmônicas, ou seja, um ou ambos têm benefício. Quando um só tem benefício, o outro não pode ter prejuízo. Então vamos começar estudando o comensalismo. O comensal é aquele ser que vai se alimentar das sobras deixadas por outro ser. Mas você tem que prestar bastante atenção. Na imagem aqui você observa que as hienas estão se alimentando de uma carcaça. Provavelmente uma leoa caçou, os leões comeram as leoas e os filhotes e as sobras elas acabaram usando para sua alimentação. Elas também poderiam dividir esses restos mortais aí com alguns urubus que também são comensais aí no caso, ok? Só que cuidado, as hienas também caçam. Elas não comem só as sobras deixadas pelo leão, pela leoa. Ela também pode caçar. Então você tem que estar bem preparado, prestar bem atenção no contexto que é colocado para você, para saber se ali naquele momento ela está sendo um comensal, se alimentando dos restos, ou se ela está sendo uma predadora, ok? Outro exemplo de comensalismo é o caso do peixe-piloto ou do rêmora, que fica sempre abaixo dos tubarões. Esses peixes, eles se alimentam dos restos, das sobras deixadas pelo tubarão. Como o tubarão tem bons modos a mesa, ele acaba pegando a presa, estraçalhando, liberando pedaços de carne. E é esses pedaços que vão ser usados na alimentação desses peixes que acompanham o tubarão. Só que você tem que ver o contexto em que você vê essa imagem. Porque esses peixes, tanto o piloto como o rêmora, ele pode muito bem também funcionar, trabalhar com o tubarão de forma de protocooperação. Ou seja, retirando da parte externa do tubarão, da superfície externa, parasitas que ali se encontram. Então, nós temos que observar bastante esse trabalho. Também posso dizer que é uma foresia, por exemplo, a foresia é quando um ser transporta o outro. Alguns desses peixes se fixam no abdômen do tubarão e são transportados por ele. Então, sempre que você avaliar uma relação ecológica, avalie o contexto, ok? Ainda dentro das relações interespecíficas harmônicas, nós vamos ter o inquilinismo. O inquilinismo é quando você tem uma associação entre dois seres, no qual um deles está buscando um abrigo ou um suporte. O outro nada vai sofrer. Se eu fosse dar uma simbologia, seria uma relação de mais barra zero, ou seja, um tem benefício e o outro está indiferente nessa relação, ok? Então, como exemplos clássicos, nós temos o pepino do mar com o peixe fiester, que nós já comentamos na aula número 7, bem no início da aula, no qual o peixe fiester, ao se ver em perigo, ele entra pelo orifício anal do pepino do mar e fica escondido no seu intestino ali, ó, quietinho. A hora que ele percebe que o peixe, que saiu esse perigo, ele acaba saindo do pepino do mar também. Outro exemplo clássico, que todos conhecem, é por causa do filme Procurando Nemo, é o caso do peixe palhaço e a relação que ele tem com a anêmona do mar. Todos sabem que a anêmona do mar tem nematocisto nos seus tentáculos, que libera uma substância, quando é tocado ali o cílio, o nematocílio, é liberada uma substância que faz a paralisação muscular desses peixes, do qual ela acaba se alimentando. Já o peixe palhaço, que vive sobre ela, não acontece isso com ele. Por quê? Porque ele tem uma camada muito espessa de muco. Então ele não consegue, ele não recebe essa carga de paralisante. E isso faz com que ele consiga sobreviver muito bem ali. Por que é uma relação de inquilinismo? Porque ele está vivendo ali buscando uma proteção. Nenhum peixe vai querer predá-lo ele estando ali. Para a anêmona é indiferente. Mas temos que ver sempre o contexto. Nós também podemos considerar uma relação de protocooperação. Por quê? Porque a presença do peixe próximo à anêmona pode atrair outros peixes para a região. E isso ela vai fazer com que ela tenha uma disponibilidade maior para se alimentar. Então, nós temos que sempre observar o contexto do que está pedindo. E existe também a possibilidade de ser o peixe palhaço um comensal, porque a anêmona pode sim, ela vai regurgitar aquilo que ela não quer, restos, e o peixe palhaço pode fazer
a se alimentar desses restos, então se tornaram comensal, ok? Como as bromélias e as orquídeas, elas são chamadas de plantas epífitas, que vivem sobre outras plantas, principalmente as árvores, nós vamos dar a esse nome de tipo de inclinismo o nome de epifitismo. Tá? Então, epifitismo é um tipo específico de inclinismo, onde as plantas elas sobrevivem usando outras como suporte. No caso das orquídeas e das bromélias, é porque essas árvores, ao crescerem dentro de uma floresta, transportam, carregam essas plantas epífitas para uma região mais iluminada, necessária para a realização da fotossíntese. Nós temos que tomar cuidado com relação ao epifitismo. Em condições desfavoráveis, ou seja, uma seca intensa, as epífitas podem emitir o que a gente chama de austórios, como está aqui, ó, austórios. Austórios é uma raiz que vai adentrar, ou seja, vai penetrar a árvore que está sustentando-a e vai se tornar parasita dessa árvore, vai roubar dessa árvore a seiva para que ela possa sobreviver. Mas isso só vai acontecer quando as condições estiverem extremamente desfavoráveis. Então, em condições desfavoráveis, as epífitas se tornam parasitas, ok? Então, um tipo de relação ainda interespecífica harmônica é a aforesia. A aforesia é quando um ser transporta parte do outro ser, que é essencial para a sua reprodução, ou seja, para o seu domínio do ambiente. Então, no caso aqui, você tem os agentes polinizadores, que vão transferir o pólen de uma planta para outra, permitindo a reprodução. E nesse caso aqui, ó, isso aqui são os pico-pico, que você entra na mata, eles acabam colando na tua roupa, e você carrega eles por um bom tempo. Aí chega num determinado lugar, você acaba arrancando, tirando, disseminando esses frutos, e isso vai fazer com que o vegetal consiga ter um domínio maior do espaço onde ele está habitando, ok? Continuando as relações interespecíficas harmônicas, nós vamos trabalhar agora com a sinfilia. Na sinfilia, eu vou ter uma relação entre pulgões e formigas. Só para que ela aconteça, eu tenho que ter uma relação anterior, que é entre os pulgões e as plantas. Os pulgões são parasitas externos das plantas e consomem muita seiva dessa planta. Eles consomem muito mais do que eles necessitam. Como eles consomem mais do que necessitam, eles acabam excretando gotículas adocicadas, as quais as formigas consomem. Então, as formigas ficam cuidando desses pulgões, se alimentando das excretas que eles produzem. Iniciamos agora o estudo das relações interespecíficas desarmônicas. Começamos com o predatismo. O predatismo acontece quando uma espécie consome um animal de outra espécie. Ela é extremamente importante, esse predatismo, porque o predatismo vai fazer o limite, ou seja, vai limitar o crescimento da espécie predada. Da mesma forma que vai fazer uma seleção natural dos dois lados. Como que vai fazer essa seleção natural? O predador mais rápido vai conseguir capturar o seu alimento. Se o predador for lerdo, ele não tem alimentação, ele acaba sendo eliminado. Eliminado não deixa descendentes. Então, isso é ótimo para quem preda. Para o predado, também é ótimo, porque quem vai ser predado vai ser aquele animal mais distraído, mais lerdo, aquele que não tem genes característicos ou aptos para viver naquele ambiente. Então, também torna a espécie mais resistente, mais forte. Então, o predatismo é uma relação desarmônica, mas que tem uma consequência boa para a evolução dessas espécies que estão sendo tanto como presa quanto predador, ok? O herbivorismo também é uma relação desarmônica, porque partes de uma planta, partes vivas, as folhas, vão servir de alimento para um ser vivo, para um herbívoro. Mas é uma relação extremamente importante também, porque é nessa relação que a gente tem a transferência de energia e de matéria orgânica dentro da cadeia alimentar. O parasitismo é extremamente importante. Nós precisamos conhecer todos os seus tipos. O parasitismo é uma relação interespecífica desarmônica. No caso aqui, tem 3 exemplos. Nós temos o zoozóitico, ou seja, quando um animal é parasitado por outro animal. Zoofítico, quando um animal, aqui ó, um pulgão, está parasitando uma planta. E fitofítico, quando planta, né, no caso aqui esse amarelinho é o capim, erva de passarinho, né, o capim-cipó, que está parasitando uma árvore.
Nós podemos ver também que a classe de parasita ela vai se dividir em vários grupos, né? Vou chamar de ectoparasita aquele parasita que fica sobre a pele ou sobre a superfície do corpo, tá? Que no caso é uma pulguinha. Facultativo, como a gente viu, é uma epífita que em momentos de condições desfavoráveis se torna um parasita. Endoparasita, porque está dentro do corpo do parasitado. E obrigatórios, aqueles que só vivem se estiverem dentro do corpo de um indivíduo. Vou classificar de embionte, o ser parasita, e biosado, aquele que foi parasitado. Continuando ainda, né, na classificação dos parasitas, eu tenho aqueles parasitas que eu chamo de temporários, que é o caso da sanguessuga, que ela vai grudar no seu corpo, ou um peixe, ou um réptil, ou qualquer outro ser, e vai sugar o sangue. Quando estiver satisfeita, vai largar. Então, é temporário só naquele momento. Provisório, porque uma fase de vida dele ele vai parasitar. Hiperparasita, porque ele parasita um parasita, então aqui é um vírus que parasita uma bactéria. E permanente, aqueles que só vão ter vida se tiver na presença do hospedeiro, ok? Nós podemos classificar os parasitas em monogenéticos ou digenéticos. Monogenéticos são aqueles que vão necessitar de apenas um hospedeiro, os digenéticos de 2 hospedeiros. Aqui nós temos como exemplo de monogenético a Ascaridis, esse é um ovo de Ascaris lumbricoides. Embaixo você tem a foto de uma tênia saginata. A tênia saginata ela tem 2 hospedeiros, um hospedeiro intermediário que é o boi, no qual ela fica na forma de cisticerco, e o hospedeiro definitivo, no qual ela fica na fase adulta, na forma de tênia, que é o homem. Na aula 7, nós observamos que existe uma competição entre seres da mesma espécie, por la fêmea, pelo território e por comida. Mas também pode acontecer uma competição interespecífica, ou seja, de espécies diferentes, como você está vendo aqui, tá? Você está vendo 2 grupos de 2 seres competindo por alimento. Então, essa competição interespecífica, ela vai limitar o crescimento populacional. E geralmente ela ocorre porque tem sobreposição total ou parcial dos nichos ecológicos, ok? Outra relação desarmônica é o amensalismo ou a antibiose. O amensalismo ou antibiose é quando uma espécie, um grupo, né, um ser, ele libera uma substância que é inibidora de outras. Então, ele domina aquele espaço, ele consegue controlar quem sobrevive e quem não sobrevive naquele espaço. Você tem 3 exemplos aqui. Ó. O primeiro é a penicilina, o fungo, que quando ele se desenvolve, ele inibe a formação, né, a produção, a multiplicação de bactérias. Esse segundo exemplo aqui são os pinos, que eles tornam o solo ácido e no solo ácido nada mais cresce ao redor deles. E o terceiro exemplo, esse aqui são o que a gente chama de maré vermelha. Esse aqui é um barquinho, ó. Esse aqui é um barquinho. A maré vermelha é quando você tem a liberação de dejetos na região de Bahia, as algas proliferam e conforme elas vão morrendo, elas vão liberando substâncias tóxicas e intoxica todo aquele ambiente ali e nada mais cresce. Então, eles liberaram uma substância que inibe o crescimento de outras. E chegamos à nossa última relação interespecífica desarmônica, que é o esclavagismo. No esclavagismo, uma espécie ela se aproveita da atividade do trabalho ou do trabalho de outra espécie. Tenho 2 exemplos clássicos para vocês: chupim, tico-tico e um ninho. O chupim não faz ninho, não choca. O que ele faz? Ele bota os ovos, né, numa distração do tico-tico, ele bota seus ovos junto e o tico-tico faz todo o trabalho. Choca, alimenta, cria e libera o adulto para a natureza. Aqui, no caso, são as formiguinhas. As formiguinhas, algumas formigas, vão a outro formigueiro, sequestram formigas, levam para o seu formigueiro e a tornam escravas, fazendo com que elas carreguem as folhas para levar para o formigueiro, para que produza o fungo, para que possa se alimentar durante o período de inverno. Então, elas usam o trabalho escravo das outras formigas para se manter bem, né? Para manter o formigueiro bem, ok? Então, chegamos ao final da nossa aula número 8. Com ela, a gente finaliza a apostila 2. Eu espero que você assista a aula,
Faça os exercícios e mande suas dúvidas para que a gente possa saná-las. E você já deve ter percebido, né, que alguma coisa extra eu vou pedir. Então, você sabe, aproveite o tempo de vocês e assistam alguns filmes. Você pode escolher um filme para você dar uma boa relaxada e ao mesmo tempo aprender. Muitos desenhos, como as formiguinhas, trazem as relações ecológicas, né? São importantes a gente rever, porque vendo, ouvindo e reforçando de uma forma divertida e lúdica, aprendemos mais. Bons estudos, galera!